Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu tenho orado, tenho buscado a presença de Deus, e quem tem acompanhado nos grupos da igreja, eu tenho pedido oração, e eu falei de uma palavra que Deus ministrou muito profundamente comigo nessa semana. Eu vou trazer essa palavra neste entardecer, nessa mensagem. E eu gostaria que, se você quiser compartilhar essa palavra, ainda dá tempo de você compartilhar com alguém. Diz: olha, assiste essa mensagem, que é algo que Deus falou ao nosso pastor, nosso bispo, e é uma mensagem vinda direta do trono do Pai. Então eu tenho esta convicção absoluta daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Eu tenho convicção daquilo que Ele colocou em meu coração, no meu espírito, mas ainda assim nós somos dependentes do Senhor para trazer a mensagem dEle. Pai querido, Pai amado, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Pai querido, e o Senhor tem falado comigo e através de mim, Pai. E o Senhor colocou esta mensagem no meu espírito essa semana, naquele diálogo que nós tivemos. E a minha oração é para que o Teu Espírito Santo esteja enchendo minha boca com muito mais que o Senhor quer falar, conforme o Senhor disse hoje à tarde, que eu não precisava me preocupar, mas que no abrir da minha boca seria o Teu Espírito. Então, quero transmitir tudo aquilo que o Senhor quer falar. Toca, seja agora ou depois, quem for ouvir esta mensagem, traz um despertamento e um derramado do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Prepara-se, ó povo de Deus, para se encontrar com o Senhor. Prepare-se, ó povo de Deus, para se encontrar com o Senhor. Tem um texto de Amós, capítulo 4, 12, diz assim: portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com Deus, com o Senhor, com o seu Deus. Assim como Deus falou algo que iria acontecer através do profeta Amós, e nesse texto, nesse exato versículo, ele diz: como eu farei isso com você, então se prepare para se encontrar com o Senhor. Na madrugada do dia 23, na última terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, no meu devocional, no momento que eu comecei a orar, a voz do Espírito Santo veio fortemente falando comigo, dizendo: prepara o meu povo para se encontrar comigo. Foi no momento que eu comecei o meu devocional. Todas as madrugadas eu faço o meu devocional, normalmente é exatamente no mesmo horário. Então eu creio que eu tenho um encontro marcado com Deus todas as madrugadas, e no momento que eu dobrei o meu joelho, que eu comecei a falar com Deus, Ele falou isso comigo: prepara o meu povo para se encontrar comigo. E eu fiz uma pergunta para Deus, e antes de falar dessa pergunta ao Senhor, depois que Ele me falou o que eu vou transmitir daqui a pouco, eu perguntei para Ele: por que o Senhor está trazendo para mim essa série de revelações? Como há muitas semanas o Senhor tem falado tão claramente, que eu não tenho sombra de dúvida de que o Senhor está falando. E Ele me respondeu: porque você tem perguntado. Eu respondo a quem pergunta. E eu quase todos os dias, ou antes de dormir, em algum momento do dia, ou no meu devocional, eu peço a Deus: Pai, eu não quero ficar fora do Teu tempo. Então revela-me o Teu tempo, para que eu possa andar segundo a Tua revelação.
Porque é tão difícil, né? Até o motor de um carro, ele tem o tempo certo. Se o motor estiver ligado fora do tempo, ele não funciona direito. Então, se nós não estivermos no tempo de Deus, com tudo o que está acontecendo, nós também não vamos andar segundo a vontade soberana de Deus. E agora vamos voltar então ao que Deus falou comigo. Então, naquele momento que eu dobrei meu joelho e quando eu comecei a falar com o Pai, Ele falou claramente: prepara o meu povo para se encontrar comigo. Eu parei por um instante e fiz uma pergunta para o Pai. Falei: Senhor, o teu povo não está preparado para se encontrar com o Senhor? Que foi a primeira coisa que me veio em mente. Deus diz: prepara o meu povo para se encontrar. Porque na minha mente, a partir do momento em que você tem um encontro com o Senhor, que você se rende ao Senhor, confessa a Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, arrependido dos seus pecados, você é uma pessoa salva. É o que a palavra de Deus diz, e isso é infalível, é a palavra de Deus quem diz. E baseado nesta convicção da revelação da palavra de Deus, eu pensei que todo o povo de Deus estivesse preparado para se encontrar com Ele. Então, quando eu fiz a pergunta: o teu povo não está preparado para se encontrar com o Senhor? Deus me respondeu de uma forma muito clara: o meu povo tem muito medo da morte, a qual não deve ser temida por meu povo. E a sequência do que ele falou, ele disse: e está muito apegado a esta vida. A dor da morte é para aqueles que ficam. Estou falando da morte de um cristão. Então, um cristão morre, a dor não acompanha ele, ele descansa das suas obras. A dor fica com quem está enlutado, isso é óbvio. Mas Deus me falou claramente: o meu povo tem muito medo da morte que não deve ser temida, e é muito apegado a esta vida. Amados, Deus falar algo claramente, isso aí eu quero que você reflita, porque nós não estamos fazendo sensacionalismo, nós estamos falando de uma revelação de Deus. Você tem medo da morte, você que se chama pelo nome do Senhor, você que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, você tem medo da morte? Você é muito apegado a esta vida? Quando Deus falou meu povo, eu tenho certeza que não é 100%, mas é a grande maioria. Por isso ele disse: prepara o meu povo. Prepara o meu povo para se encontrar comigo. Na sequência, Deus me falou um pouco mais. Ele disse assim: vem muita morte pela frente. O princípio das dores está chegando ao fim. As dores de fato estão chegando. Para quem não sabe, o princípio das dores é relatado em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos e tudo mais, da segunda vinda dele, e ele fala de uma série de acontecimentos, e ele diz: isso tudo é o princípio das dores. Então, o princípio das dores dói, tem dores já, porque já iniciou as dores. E ele falou claramente: o princípio das dores está chegando ao fim. As dores de fato estão chegando a partir de agora. E depois disso eu fiquei ruminando essa palavra, fiquei meditando nessa palavra. E eu, não no mesmo dia, eu fiz mais uma pergunta para Deus: como que eu vou transmitir? Primeiro eu falei quando eu devo transmitir com uma mensagem trazendo essa revelação,
Se vocês observarem, quem lê os devocionais que eu passo, essa semana eu falei várias vezes sobre a morte. Eu falei várias vezes sobre a morte. Ontem eu falei que nossos planos não devem ser demasiado nesta vida, hoje também. Então eu comecei a preparar. Mas quando eu perguntei novamente ao Senhor sobre transmitir como forma de revelação, com todas as letras, dando todos os detalhes, Deus me falou assim: lembre-se do que eu tenho te falado. Lembre-se, é para mim lembrar e para mim trazer aqui nessa noite ou nesse entardecer do que Deus tem falado desde que Ele começou a dizer sobre, trazer essas revelações para mim. Então Deus me falou, uma das primeiras mensagens que eu falei aqui foi sobre a hora da ceifa, e eu confesso que essa palavra, no dia que eu trouxe, no domingo à noite, eu falei um pouco sobre morte, falei até, na verdade, bastante sobre morte, mas ela veio num todo, foi depois disso, à medida que eu estou pregando a palavra de Deus para as pessoas. João Pedro é testemunha, está sempre comigo aqui no momento, nos evangelismos que a gente faz pela manhã. Essa palavra, ela tem falado muito mais, porque está registrada em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, que diz assim: e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreve isto, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles verdadeiramente são felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, porque as suas obras os acompanharão. Irmãos, eu já li a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, 34 vezes. Apocalipse, sem medo de errar, eu devo ter lido 50 vezes, só o livro de Apocalipse. E eu comecei a me questionar, porque o Espírito Santo trouxe esse texto que ele diz: daqui em diante, bem-aventurados que daqui em diante morrem no Senhor. Porque quem morre em Cristo é bem-aventurado, desde a vinda de Cristo. Quem morre em Cristo é mais do que feliz. Mas o texto, ele diz daqui em diante, ou seja, há um tempo delimitado por Deus, um marco de tempo na história de Deus, do tempo de Deus na história da humanidade, que ele diz: bem-aventurados de que daqui em diante morrem no Senhor. Significa que vem muita morte, porque na sequência da revelação, ele diz, o apóstolo João tem uma visão que Jesus está sentado em uma nuvem com a foice na mão, e a ordem de Deus para ceifar a terra é a ceifa dos salvos. Esses são bem-aventurados que morrem em Cristo. E depois João tem a visão, é o versículo seguinte, em que um anjo também tem uma foice na mão, e a ordem é para ceifar a terra também, aquilo que restou. Não significa que seja, na verdade ele fala dois tipos de ceifa, então é dos cristãos e dos não cristãos, dos salvos e dos não salvos. E aí o Espírito começou a falar comigo: olha, vem muito mais morte pela frente, não é só a pandemia, vem muita morte pela frente. Pessoas infelizmente vão se suicidar, pessoas serão assassinadas, pessoas do nosso lado irão morrer, e nós temos que nos preparar para isso. Então Deus começou a trazer essas lembranças para mim. Ele disse: lembra-se, e é para falar nessa noite o que Deus tem falado de cerca de 5 semanas para cá. Então ele falou essa mensagem, ele trouxe essa revelação: o número de mortes aumentarão muito, muito. E muitas vezes nós olhamos como estatísticas, mas pessoas próximas de nós estão partindo também. E aí nós refletimos da dor da morte. A dor da morte, como eu citei, é para aqueles que ficam, porque vem o luto, sente falta. Mas para aqueles que morrem com o Senhor, descansarão das suas obras, eles são salvos, eles vão para o paraíso, como Jesus prometeu. A dor da morte é para aqueles que ficam, mas aqueles que morrem sem Cristo,
E pessoas sem Cristo estão morrendo ao nosso lado. Então a dor da morte é para eles também, porque eles partem sem salvação, eles vão para o inferno. E a Bíblia diz que o próprio inferno um dia será lançado num lago que arde em fogo e enxofre. E esta é chamada a segunda morte, porque depois que o homem morre, não há mais esperança de salvação se ele não aceitou a Cristo. Então ele é banido para sempre da presença de Deus, e lá haverá choro e haverá dor por toda a eternidade. Então para esses é muita dor para partir sem Cristo. Relembrando o que Deus tem falado, Ele falou que não é hora de perder tempo, não é hora de ficarmos gastando nosso tempo com coisas que não glorificam o nome do Senhor. Ele disse, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós não podemos andar como tolos. Por isso que Deus falou para mim, você tem perguntado, você tem questionado, eu quero revelar para você, para você não ficar fora do tempo, e as pessoas que você falar, para que elas também possam estar situadas no meu tempo. Então aqui o texto diz, aproveitem as oportunidades, não perca tempo. Então é tempo de evangelizar, é tempo de estar mais em oração, se você quiser entrar em jejum, é tempo disso. É para isso que nós temos agora o tempo que nos resta sobre a face da terra. Deus me falou também que esta é a última hora, Ezequiel 7:2, o fim chegou. E nesta mensagem eu falei sobre a ira de Deus sendo derramada sobre a maldade humana. Nossos atos, os atos humanos, da maldade humana, eles precisam ser punidos. E como eu citei hoje de manhã também na mensagem, eu tenho falado isso porque Deus disse que não era para falar só uma vez, mas é para enfatizar isso todos os dias que eu pregar a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, só existem dois eventos globais. O primeiro foi o dilúvio e o segundo é agora a pandemia. Então Deus está derramando a ira dele, porque a medida da maldade humana atingiu o limite da paciência de Deus. E como Deus é justo, é puro e é santo, Ele precisa punir o pecado. Por isso nós estamos sendo, no planeta inteiro está sendo derramado uma taça da ira de Deus sobre os homens. Por isso é necessário se arrepender de pecado. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, é tempo de arrependimento. Essa é a mensagem. E olha que interessante, Deus não tem falado só para mim anunciar isso. Outros servos estão anunciando em outros lugares. Fiquei sabendo outra noite de pessoas anunciando que é tempo de arrependimento. Então é necessário, porque é a última hora, é a última hora de Deus. Como eu citei no dia que eu preguei, eu sempre imaginava que estavam vivendo os últimos dias de Deus para o homem. Como eu citei agora há pouco, eu imaginava que nós vivíamos o período do princípio das dores, mas aí Deus me disse, esta é a última hora minha para o homem. Arrependam-se, porque a maldade chegou, atingiu o seu limite, e agora é necessário se arrepender. Infelizmente, dos meus lábios, nós não ouviremos mais que os dias que estão por vir serão melhores, porque vem dor e sofrimento. Eu penso estar vivendo o tempo de Deus, porque Ele tem me revelado. Então Ele disse, é a última hora. É a última hora. E quando eu falo que não há esperança de verem dias melhores, de vivermos bonança, prosperidade, coisas desse tipo,
é porque Deus está falando. Não significa que nós vamos andar desanimados, mas nós vamos continuar evangelizando e olhando atentamente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. É necessário estar alicerçado na rocha. Você que é um cristão, se você tem deslizado no pecado, se arrependa, não queira morrer desviado, não queira morrer longe da presença de Deus. Ontem eu estava pregando para um rapaz que é desviado, e ele disse: ainda não é a hora. Eu falei: e se não der tempo, meu irmão? E se não der tempo? E se não der tempo para você? E se você está firme no Senhor, é hora de você se alicerçar ainda mais. Não é ficar preso dentro da sua casa no sentido de não querer anunciar o Evangelho. É hora de pregar o Evangelho, porque nós estamos vivendo a última hora de Deus para o homem. Não significa 60 minutos nossos, mas são os últimos 60 minutos de Deus para a humanidade. O pecado precisa ser julgado. O pecado precisa ser julgado. Deus tem falado que o seu povo tem medo da morte. E a minha pergunta, que eu quero voltar agora, aliás, antes disso, Deus falou que era a última hora, e Deus falou comigo na semana passada que nós devemos falar que nós somos peregrinos nessa terra, nossa pátria está no céu, como diz Hebreus 11:16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amados, todos esses textos, todas essas mensagens com a revelação que culminou nessa semana e muito mais vem pela frente, é para mostrar que nós não devemos ficar apegados. Se a nossa pátria está no céu, se não, ela está. Nós somos cidadãos do céu. Que honra! Nós temos uma dupla cidadania, eu, você como brasileiros. Nós somos brasileiros, mas a nossa pátria mesmo está no céu. Se você é de outra nacionalidade, você é dessa nacionalidade e celeste. E a nossa pátria que está no céu, ela é perfeita. Lá não tem corrupção, lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá não tem lágrima, lá tudo é perfeito, lá não é monótono, lá é alegria plena, plenitude, alegria que satisfaz. Lá nós não ficaremos enfadados de nada, porque nós desfrutaremos da presença do Senhor por toda a eternidade. A nossa pátria é celeste. E agora Deus me diz: o meu povo tem muito medo de morrer, tem muito medo da morte. E a minha pergunta é: por que o medo da morte, se ela não pode vencer o cristão? Então, se Deus me revelou isso, é porque muitos de nós têm medo da morte. O que nós devemos fazer então? Começar a pensar na morte. Há muitos anos, na verdade foi no ano 2000, eu cortei minha mão. Eu trabalhava com artesanato, mexia muito com facas, e eu cortei aqui, um corte profundo, e na época não tinha UPA, eu fui no posto de saúde, e eu resolvi olhar a enfermeira costurar aqui, suturar o ferimento, e eu comecei a ficar tonto. Eu não imaginei que ia desmaiar, não desmaiei. Mas eu falei para ela: eu estou ficando tonto, que eu estou vendo esse sangue. Ela disse: olha para o lado, porque tem muita gente que desmaia quando vê o sangue. E eu fiquei envergonhado com aquilo. E eu comecei a refletir: rapaz, se eu precisar socorrer alguém, um acidente, alguma tragédia, alguma coisa, e eu precisar socorrer, e em vez de socorrer, eu vou desmaiar do lado, vou dar trabalho para os outros, para alguém socorrer além do ferido, o marmanjo desmaiado ali porque viu sangue. Eu pensei: eu tenho que reagir. Como que eu reagi com isso? Eu comecei a olhar vídeos nesses sites que trazem aquelas imagens bem explícitas de acidentes, de
coisas assim que chocam muito, que não são imagens que podem ser colocadas para qualquer pessoa. Tem até o aviso, as imagens são chocantes. E na hora eu me assustava com tudo aquilo lá. E sabe o que aconteceu? Eu venci aquele medo. Eu não tenho medo nenhum. Se acontecer de eu precisar socorrer alguém, com certeza eu vou poder socorrer, não vou desmaiar. Então o que você precisa fazer para vencer o medo? Você que é cristão, comece a pensar na morte. Imagine como você vai morrer. Se é por doença, ou qualquer outro tipo de doença, ou qualquer outro tipo de morte. Comece a refletir sobre isso, para que você perca o medo. Porque Deus, Ele não quer que você fique com medo. Ele me disse, olha, prepara o meu povo para se encontrar comigo. Não são todos que serão arrebatados. Desde que Jesus falou do arrebatamento, já fazem quase 2000 anos. Então muito cristão foi perseguido, foi morto, outros morreram de doenças, outros de boa velhice, outros fecharam os olhos e acordaram com o Senhor. Eu não sei como eu vou morrer, não sei como você vai morrer, mas você precisa pensar na morte para vencer o medo. O que Deus está te falando hoje não é para você continuar com medo. Ai, Deus disse que eu tenho medo da morte, eu tenho medo, ai, morte não me pega. Não é isso não. Pense na morte, pense, eu vou morrer, eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou me encontrar. Comece a perder esse medo, pense sobre a morte. Por isso que eu falei que durante a semana eu trouxe várias meditações falando da morte. Hoje eu ia trazer mais um que eu postei em outubro, mas era muito parecido com o devocional dessa semana, aí eu preparei o outro devocional pela manhã. E a segunda coisa que Deus me falou ali, que era para preparar o seu povo, é que é muito apegado a esta vida. E nós estamos tão apegados, que nós esquecemos do que Deus tem gritado conosco. Bem-aventurados que de agora em diante morrem no Senhor. Sabe como que nós somos tão apegados? Chegamos a fazer campanhas de oração pela cura de um crente, de um cristão. Fazemos de toda hora corrente de oração, pedido de oração. Não estou dizendo que é errado, gente, mas nos leva a uma reflexão do quanto nós somos apegados aqui, a esta vida. Porque nós não temos facilidade, e aí vamos olhar de outra forma. A pessoa que está doente, talvez esteja mal, ela pede, orem para Deus me curar. Por que um crente não pede? Diz, orem para que se for a vontade de Deus, Ele me cure, senão eu vou para o encontro dEle. Eu quero me encontrar com o Senhor. Mas nós somos tão apegados, que nós fazemos isso. Somos egoístas. Aí olha só, se o texto diz, bem-aventurados que de agora em diante morrem no Senhor, então, depois vai vir muita dor, vai vir muita morte, muita angústia. O que Deus quer fazer quando Ele leva um cristão? O que diz em Isaías, morre o justo, e ninguém considera isso. Ele morre antes de ver o sofrimento. Então imagine se um ente querido nosso, alguém que nós amamos, repito, não estou dizendo que é errado orar, mas nós devemos pensar na oração. Por que nós pedimos para Deus curar? Deus ouve a oração? Ouve. Aí Ele cura. Imagine daqui a uma semana, 2 semanas, se levanta uma perseguição ferrenha para os cristãos. E essa pessoa, ela poderia ter sido livre dessa perseguição, ou até desse caminho de morte que Deus tem falado comigo, que vem muita dor, muito sofrimento. Deus quer livrar. Preciosa é os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus quer pertinho dele, mas nós somos muito apegados a esta vida. É o que Deus falou, nós somos muito apegados.
Por isso que nós temos que entender o que o apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé no Filho de Deus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que muitas vezes nós fazemos campanha de oração para receber algo também, quando deveríamos tão somente entregar na vontade do Pai e dizer: Senhor, se for a tua vontade, faz isso, aquilo, mas se não, faça segundo a tua vontade. A vida que eu tenho agora, eu quero viver para o Senhor. Quanto tempo nós dedicamos nossa vida em oração, leitura da palavra e pregação do Evangelho? Nós somos demasiadamente apegados a esta vida. Nós não entendemos o que Jesus disse: quem ama a sua vida a perde, mas quem perde, ganha. É o que é isso? É viver a vida que vale a pena ser vivida, viver para Deus, viver voltado para as coisas de Deus. Se não interessa para Deus, não me interessa. Eu tenho que me interessar naquilo que Deus interessa. Quanto tempo do seu dia você está dedicando para evangelizar? Eu tenho procurado diariamente falar do amor do Pai para alguém. Teve um dia, semana, acho que foi sexta-feira, chegou a noite, eu estranhei, não foi sexta, mas foi um dia que eu não saí de casa, e eu falei para minha esposa: hoje eu não falei de Deus para ninguém. E eu me choquei com aquilo. De alguma forma eu levei um choque, porque eu quero falar do amor do Pai todos os dias e levar as pessoas a se conscientizarem que sem arrependimento não há remissão de pecados. Não podemos levar um evangelho barato. Jesus te ama, Ele quer curar as tuas dores, Ele quer sarar as tuas feridas, Ele quer te dar muitos bens. Arrependam-se! Essa é a mensagem, é o cerne do evangelho, é o centro do evangelho. Arrependimento, não passe a mão. Tem crente que passa a mão em pecado dos outros. A minha mensagem é clara. Se você não quiser aceitar, você sabe claramente, se você não confessar Cristo, que você pode morrer e vai para o inferno. Não estou desejando a morte, mas a Bíblia diz que o centro do Evangelho, a mensagem central do Evangelho é arrepender-se e voltar-se para Deus. Sabe por quê? Porque se eu e você não levarmos uma mensagem verdadeira, nós somos falsificadores da palavra de Deus, estelionatários da palavra de Deus. Deu para entender que é um crime falsificar alguma coisa? Quando nós falsificamos, nós somos estelionatários. Se nós não levamos o evangelho verdadeiro, nós somos estelionatários. E se é um crime para os homens, é um crime para Deus? É um crime para Deus. Então, Deus está dizendo para você se preparar para se encontrar com Ele. Pense na morte, pense que pessoas ao seu redor estão morrendo, e você precisa falar o Evangelho para elas, e é o Evangelho desse mesmo direto. Falar que somos pecadores, e que se não for por Jesus nós não escapamos, vamos morrer e vamos para o inferno. E o tempo de Deus está acabando aqui para o homem, é a última hora de Deus para o homem. Tenha essa consciência. Vamos entrar naquela campanha, desapegue-se, né? Tinha propaganda, né, do OLX, desapegue-se, né, para botar para vender. Desapegue-se dessa vida. Só pense em adquirir, adquirir, adquirir. Olha o tempo de Deus. Não fique fora do tempo de Deus. Use o seu tempo para evangelizar, para se voltar para o Senhor. Quem não tem sua casa em ordem, coloque a sua casa em ordem. Pense que amanhã você pode morrer. Talvez amanhã eu morra, eu não sei. Deus não me revelou, só tem muita morte. E se eu estou vivo, eu estou incluso no bolo, é ou não é? Pode ser eu, pode ser você, mas enquanto estivermos aqui, vamos anunciar o Evangelho, vamos desapegar dessa vida e se preparar
para se encontrar com o Pai. Amém? Amém? Se você está me ouvindo e ainda não entregou sua vida para o Senhor, você já ouviu que você precisa se arrepender. Deus está julgando o pecado, a maldade humana, a nossa maldade, e o único meio de escapar do juízo divino é se reconciliando com o Pai. Jesus disse, a palavra de Deus diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós nascemos com uma condenação sobre a nossa vida, para o inferno. A condenação é esta, mas há um meio de escapar, através do sacrifício de Jesus, quando nós nos arrependemos dos pecados e confessamos Ele como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Se você quer escapar dessa condenação, se você se arrepende dos seus pecados, repita essa oração comigo. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa todos eles, lava-me com o sangue de Jesus, e eu confesso que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você já confessou a Cristo, reafirme a sua fé nele. Diga assim: Senhor, eu reafirmo a minha fé que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me ajude a não perder o teu tempo e aproveitar o meu tempo para pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, depois nós vamos postá-lo só mensagem no YouTube. Compartilhe com pessoas que você ama, para que as pessoas possam ter essa revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.